Uma coisa que ainda não está clara para muita gente é a questão do poder de Cristo versus o poder do diabo, certo? Então, para muita gente, a pessoa pensa assim, que os dois têm um poder semelhante. Cristo é mais forte, mas o diabo tem um poder ali, é um poder semelhante, dá para comparar, ou dá para ter uma briga boa entre os dois, ou então seria assim, às vezes Jesus leva um soco, estou falando como se fosse uma luta mesmo, leva um soco do diabo, aí ele levanta porque ele é mais forte, eles continuam brigando. Não. A Bíblia deixa claro que Cristo é infinitamente mais poderoso que o diabo. É uma coisa que não deveria nem ser questionada, né? Porque Cristo é o Criador. Tem gente que fala, não, Cristo não é o Criador, mas baseado no quê? Às vezes a pessoa fala assim, não, Cristo não é o Criador. Aí você pergunta, mas baseado no quê? A pessoa não tem base. Ela ouviu alguém dizer, ou é o que ela sente. Não, porque na minha opinião, não é minha opinião. O que a Bíblia diz? Por isso que Deus deixou a palavra. A palavra de Deus é o fim de toda polêmica, de toda controvérsia. Ela é bem clara a respeito de qualquer assunto que esteja envolvido com a nossa salvação. Se é um assunto que não está envolvido com a nossa salvação, aí pode ter até uma certa contradição, algum erro, né? Na hora de escrever ali, ou de transmitir para as pessoas, né? Por exemplo, os lugares bíblicos, né? O monte onde Deus deu os 10 mandamentos, é realmente o que nós temos hoje como ponto turístico? Já muita gente falou que não. É por ali, mas ninguém sabe exatamente. Ninguém sabe exatamente onde é a sepultura, onde foi a sepultura de Cristo, que eles dizem estar entre nós até hoje. Lá em Israel tem pelo menos 3 lugares que eles dizem, Cristo ficou enterrado aqui. Não, Cristo ficou enterrado aqui. Entendeu? Então, isso não importa. Se você acredita que Cristo foi enterrado até na Arábia, se você quiser falar, não vai fazer a diferença para a salvação. O importante é que ele foi crucificado, morreu por nós e ressuscitou. E isso sim é importante. Os outros detalhes são um pano de fundo, né? Não serve para a nossa salvação. E por isso nós nem vamos gastar tempo aqui falando sobre o assunto. Então, Cristo é o Criador, a Bíblia deixa claramente isso, é só ler os primeiros versos de João, capítulo 1, diz que nada foi criado sem ele, né? E Satanás é uma criatura, né? Foi criado pelo próprio Jesus, ele foi criado, né? Satanás foi criado, Jesus não foi criado. Então, o poder dos dois, existe um abismo infinito entre os dois. Dito isso, vamos para a parte prática, né? A parte mais profunda aqui do nosso pensamento. Eu gostaria de falar da parte dos pactos, né? Então, dizem assim, por exemplo, aquela mulher linda chamada Angelina Jolie, diz que ela tem uma correntinha e dentro tem um vidrinho assim, um frasquinho com o sangue do marido dela ali dentro. E ele tem com o sangue dela, né? Foi um pacto que fizeram para serem bem-sucedidos e para vencerem, né, na vida, na parte financeira, da fama, etc. E então, depois disso, nós temos, além disso, temos muitos outros casos que são citados, né, que a pessoa faz tal coisa, faz tal ritual, porque aí o diabo, ele ajuda, né, e a pessoa faz sucesso, né. Então falam o boné do Milton Nascimento, né, que era um pacto que ele não podia tirar para fazer sucesso, era um pacto com o diabo. Aí hoje falam da Anitta, que ela é mesmo do candomblé, eu já ouvi ela mesmo falando,
Então algumas pessoas dizem, ah, ela fez pacto, né, com o diabo, por isso que ela faz sucesso, ele tem dinheiro, ficou rica. E assim são citados vários nomes, né? Poderia ficar aqui pelo menos 1 hora citando nome de famosos que as pessoas dizem que eles fizeram um pacto com o diabo. E eu não estou aqui para falar ao contrário. Eu não estou aqui para desmentir essas histórias. Esse não é o ponto. O que eu queria era levar vocês para o passado, na época de Cristo, quando Jesus fazia milagres, e ele falava que os milagres dele vinham do Pai, né? Porque Jesus estava na forma humana, não em sua forma divina. Então o que ele fazia, nós também podemos fazer, se nós somos submissos a Deus como ele o foi. Se nós gastarmos nosso tempo em oração, em comunhão com Deus, como ele gastou. Tá? Então, os fariseus, os saduceus, né, os líderes do judaísmo em geral, falavam, ó, ele cura, mas é o diabo que está dando força aí para ele para curar. Né? Vamos supor que fosse verdade. Eu quero que vocês analisem isso agora. Vamos supor que Cristo estava realmente sendo ajudado pelo diabo para fazer os milagres. Tá? E os fariseus diziam, os saduceus, todos os líderes judeus, diziam que estavam do lado de Deus. Vai prestando bem atenção para você poder encaixar o que eu estou falando e eu não passar por maluco. Tá? Eu já fui acusado aqui no canal por uma coisa que eu estava defendendo. A pessoa, um homem me falou um dia aí de uma denominação, não falou qual era, e ele falou assim que eu era endemoniado, porque eu falei contra o dízimo. Eu falei, acho que o cara não assistiu o vídeo. Não é possível. Eu passei o vídeo inteiro defendendo o dízimo, e ele me chamou de endemoniado, falando que eu estava atacando o dízimo. Né? Então, cuidado com o que você está ouvindo, e presta atenção. Então, vamos lá. Vamos imaginar, então não é verdade que Satanás estivesse ajudando Jesus. E os fariseus diziam que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que abriu o mar para o povo passar, o Deus que tirou água da rocha, etc., o Deus que deu os 10 mandamentos, o Deus que criou todo o universo, estava do lado deles. Agora, voltando ao começo do vídeo, eu falei que o poder de Deus é infinitamente maior do que o poder de Satanás. Se Cristo, com Satanás, conseguia curar o paralítico, o cego, o coxo, ressuscitou alguns mortos, se Satanás deu todo esse poder para ele, tá? Vai ouvindo. Por que é que eles, que estavam com o Deus Todo-Poderoso, não faziam milagres? Por que que as palavras deles não satisfaziam o povo como as palavras de Cristo satisfaziam? Por que que as palavras deles não convertiam as pessoas como as palavras de Cristo convertiam? Então, veja, se você disser que uma pessoa famosa, vamos chamar de a Madame X, não vou falar o nome agora, a Madame X fez um pacto com o diabo e por isso ela tem muito poder de influência, muito poder na vida dela. Ok. E ela está com Satanás, que ele é inferior ao teu Deus. O Deus que você professa servir. O Jesus que você professa servir é muito superior ao diabo que ela professa servir. Ou que, da onde ela retira o poder. Então, por que a sua vida não tem poder? Se você está com Deus, o Deus Todo-Poderoso, você não está com o diabo, porque sua vida não é poderosa. Por que os métodos que você usa não dão certo, não tem resultado? Sabe, tem gente que ainda questiona e diz assim, a pessoa conseguiu tal coisa porque ela mentiu. Né? Os políticos são ricos porque eles roubam. Então, assim, roubar é uma vantagem.
Mas a palavra de Deus diz que não. Deus proibiu roubar. Se Deus proibiu roubar, significa que ele tem um método melhor? Você está querendo usar que método? Os políticos são ricos porque eles roubam. Eu sou pobre porque eu não roubo. Como é que funciona isso na sua cabeça, né? O seu Deus não tem poder, ou então, eu diria, os métodos de Deus não são tão poderosos ou tão eficazes e eficientes. O que seria que está acontecendo? O que será que está acontecendo? Por que você tem um show musical onde nós sabemos que Satanás leva as pessoas ali, né? Por que você... Vamos pegar um domingo à noite frio e aí resolve fazer um pancadão de funk e lota de jovens que estão servindo a Satanás, e aí os jovens que estão servindo a Cristo não saem de casa porque diz que está frio. Eles não lotam uma igreja no domingo à noite porque eles dizem que está frio. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Nós temos que abrir nossos olhos, porque eu costumo usar uma frase que eu aprendi no Shark Tanks, o tanque dos tubarões, né? A pessoa vem e apresenta onde ela investe o dinheiro dela, onde ela quer empreender, ou já é um empreendedor, e mostra o negócio dela, eu empreendo aqui, quero vender uma parcela do meu empreendimento, porque é maravilhoso. Aí os milionários que estão ali falam, mas os tubarões falam assim, mas essa conta não fecha. Você ganha tanto por mês e você está vendendo 10% desse tanto por um dinheiro que vai levar 10 anos para recuperar, por que eu vou investir em você? E esse número eu não estou chutando não, viu? Eu vi uma pessoa falar exatamente isso, ó, se eu investir em você, eu vou levar 10 anos para recuperar o dinheiro, por que eu vou investir em você? A conta não fecha. Então, será que a nossa conta com Deus está fechando? Eu já vi pessoas que, por exemplo, elas têm um casamento, elas são cristãs, um casal cristão, por exemplo, que tem um casamento destruído, não serve de exemplo nem para os que estão lá fora do reino de Deus, não serve. E quando eles olham para uma pessoa que se divorciou, eles acham que aquela pessoa, casando de novo e ficando feliz, ela levou uma vantagem. Eles olham no divórcio como uma vantagem, porque na maioria dos casos, não vou falar todos, porque nem Jesus fez isso, de falar todos, mas na maioria dos casos, o divórcio acontece quando a pessoa desiste de amar. Ela desiste. Ela não quer amar mais o outro. Ela se ama acima do seu cônjuge e fala, é melhor a gente acabar aqui. Porque não, incompatibilidade de gêneros, nada. Falta de conversão, né? Falta de entrega, falta de amor e muitas outras coisas. A maioria é por causa disso, né? Então, é vantagem isso aos olhos de Deus? A pessoa se divorciar para tentar achar uma outra que ela acha que vai ser melhor, que vai trazer benefício, como a gente troca de um celular, troca de um carro. Esse carro que eu vou comprar agora é muito melhor do que o que eu tenho, né? A gente troca as pessoas como trocamos de carro. Sabe que tem uma lei que eles estão querendo colocar na Holanda agora? Você pode matar seu filho até 1 ano de idade, através da eutanásia. Se você tiver um filho que você não gostou, ou é feinho, ou chora demais, ou sei lá, qualquer motivo, você leva, o governo vai aprovar, e através da eutanásia, você pode eliminar o seu filho até 1 ano de idade. É como se fosse uma mercadoria mesmo. Você tem 1 ano para retornar a sua mercadoria. Estão entendendo? Então, os métodos de Satanás
Nunca são melhores que os métodos de Deus. Não se engane. As pessoas, quando fazem o que é errado e ainda acusam os métodos de Deus como sendo obsoletos, ultrapassados, elas não estão sendo usadas por Deus. E muitas vezes a pessoa, quando ela fala assim, bom, eu já afundei aqui a minha vida, ninguém sabe porque eu vivo de aparência, mas eu quero afundar outros, eu quero levar outros comigo, eu quero que outros se afundem comigo. Terrível isso, mas é a realidade. Nós vivemos essa realidade. Então, eu encerro o vídeo aqui, porque já ficou longo, levando você, pedindo que você faça uma reflexão. Os que estão servindo Satanás estão aparentemente tendo uma vida melhor que a sua, ou mais forte, ou principalmente, que eu quero dizer aqui, mais poderosa. Eu quero aqui que você não entenda mal, não estou falando aqui de dinheiro, não. Você pode ser um cristão pobre e muito poderoso, mas só se você viver intensamente com Cristo, o tanto que aqueles ímpios vivem intensamente com as suas coisas. Eles vivem tão intensamente que eles estão tendo um resultado que você não está tendo. Lembra que Jesus falou? Os filhos das trevas, nessa geração, são mais prudentes do que os filhos da luz. Ele quis dizer o que eu acabei de falar nesse vídeo. Os filhos das trevas são persistentes, eles não arredam o pé. Eles não arredam o pé, sabe? Se você quiser ler a Bíblia no meio de um show de rock, todo mundo vai te chamar de ridículo. Mas se você quiser tocar um rock enquanto as pessoas leem a Bíblia na igreja, aí você pode. Onde é que está o poder? Quem é que está influenciando quem? A igreja cristã que resistiu ao rock tanto tempo, né? O próprio Raul Seixas fala assim, o diabo é o pai do rock, foi ele mesmo que me deu um toque. A igreja cristã condenou o rock como sendo a música do diabo. De repente, ela aceitou, mas os roqueiros foram firmes e não aceitaram a Bíblia. Os roqueiros foram firmes e não aceitaram Jesus. Eu termino por aqui pedindo o seu like. Se você gostou do que eu falei aqui, se foi proveitoso, compartilhe e também se inscreva no canal para você ver muitas outras coisas que eu estou falando aqui sobre espiritualidade. Não estou falando sobre religião, estou falando sobre espiritualidade. Eu vou falar muito mais sobre esse assunto, sobre coisas parecidas com o que eu acabei de falar e sobre muitas outras coisas que as pessoas não estão atentas para perceberem. Eu peço a tua oração pelo ministério. Se você puder fazer uma doação para nós também, será muito bem-vinda. Nós necessitamos. E orem muito por esse ministério em nome de Jesus. Amém.